todos aí que nos acompanham no YouTube. Eu sou o professor Carlos. Hoje a gente está aqui para falar de economia criativa. E mais uma vez aí no nosso podcast Empreenda Consciência. Sempre trazendo novidades, trazendo assuntos interessantes que enriquecem aí o conhecimento e fazem com que a gente dissemine a cultura do empreendedorismo e da inovação aqui na universidade. Então, desde já, eu gostaria de agradecer à universidade, né, à Fundação Newton Lins, ao pessoal da Agora Cri, que costumam fazer nossa arte, o pessoal da Ratoritec, que nos permite fazer essa transmissão, né, ao NIT e a incubadora da universidade, a Embiota, a qual eu estou como coordenador, né, e a Fundação Acesso também né, por estar sendo representada aqui por uma pessoa que pelo que eu conheci, pelo que eu bati um papo aí, a gente se conhece recentemente, mas deu para ver que ele conhece de muita coisa, de vários temas, né, de diferentes. Então, certamente não vai ser a primeira vez que você vai estar aqui não, tá aberto, para ficar tranquilo. Então, desde já, se você que está assistindo esse vídeo aí, não esqueça de dar o seu like, de repente ali ativar o sininho ali para receber as notificações. Toda semana a gente tem conteúdo novo, e também compartilhar aí com o pessoal, os colegas da universidade, com os professores, enfim, quem quiser, porque conhecimento, né? Conhecimento hoje a gente tem aos montes aí na internet, né? Principalmente nas plataformas, aí as redes sociais. Então, mais uma vez, obrigado. Hoje eu queria dar as boas-vindas para o Beto, que eu não sei falar o sobrenome dele, tá? Eu confesso que eu esqueci de decorar o seu sobrenome. Mas é algo aí meio italiano, né, Beto? É italiano. Italiano, né? E aí eu já queria dar as boas-vindas para você. Obrigado por ter aceitado o convite, fazer parte. É o primeiro de muitos que a gente vai ter aí, com certeza, né? E vamos tentar aproveitar ao máximo o conhecimento do Beto. Hoje a gente vai falar sobre a economia criativa, né? E obviamente, hoje no ecossistema, e se falando de economia criativa, a gente tem aí várias enfim, a gente tem várias ferramentas hoje que são aplicadas para o desenvolvimento da inovação, né? Então a gente tem vários temas, tem várias análises que a gente consegue fazer aí, de diferentes temas, e a economia criativa é uma delas, né, Beto? Então seja bem-vindo. Eu queria que você se apresentasse, falasse aí para o pessoal de casa quem você é. Pois não. Esse material ele é legal que ele fique disponível para o pessoal, então assim, quando a gente quiser para sugerir um tema na graduação, então é bom que já tem um material ali pronto, então é muito enriquecedor e desde já vai a minha gratidão por você ter aceitado, tá? Beto, seja bem-vindo. Prazer estar aqui hoje. Primeiro, eu quero parabenizar, agradecer pelo convite e parabenizar a Fundação Newton Lins, a Faculdade Newton Lins, esse importante projeto, esse importante movimento de geração não, né? De propostas para que a gente possa criar um ambiente de inovação, de pesquisa e desenvolvimento. Eu me chamo Beto Contartesi. É um nome Contartese. difícil, é um nome Pronto, difícil. cara. Você viu? Aqui É não é? muito difícil. Até de escrever, eu vou comentar com você que até nos documentos bancários eu tenho algum tipo de dificuldade, às vezes trocam um Z pelo um S, mas a gente está Você chegando lá. imagina a burocracia que é de É, se fazer um nome, hein? e aí é de origem italiana, eu estou em Manaus há 10 anos, hoje sou diretor executivo da Fundação Acesso, é uma fundação de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que iniciou suas atividades muito recentemente aqui na capital. Ela nasce de uma empresa atuante na região, e não só no Amazonas, mas em outros estados da Amazônia Legal. E também hoje eu fundei e presido o Instituto Valendo Economia Criativa da Amazônia. Né? A gente tem uma história aqui na capital. Há 10 anos a gente vem desenvolvendo atividades, projetos, ações, em parceria com o poder público, com a iniciativa privada, com outras instituições do terceiro setor, em torno da economia criativa. Legal. E agora estou tendo a alegria de dirigir esse projeto tão bacana que a Fundação Acesso traz, linkando aí. Eu digo que às vezes a gente fala de economia criativa, economia circular, economia solidária, economia de impacto, P&D, PDI, e elas na verdade são diferentes, apesar de elas estarem conectadas e sobrepõem. Uma se sobrepõe à outra
mas elas têm basicamente o mesmo fundo, né, que é a economia do conhecimento, o saber, que é, na verdade, a grande mudança pós-revolução industrial, quando nós entramos no processo de industrialização dos meios de produção e agora a gente entrou na era do conhecimento, tão famosa era do conhecimento, né, que era tão dita. Né? Exatamente, exatamente. Hoje a gente está nesse momento, né? A gente já passou por tantas eras aí, e eu acho que eu acho que já está mais difícil a gente fazer uma previsão do que vai acontecer aí no futuro, né? Porque as coisas estão acontecendo de forma tão rápidas e foi bastante acelerada igual a questão da pandemia, né? Sem dúvida. E nos obrigou, inclusive, a tentar entender vários conceitos que foram surgindo. Então, por exemplo, você falou, você tem vários conceitos aí dentro da economia criativa, tá, pá, 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 pá. Só que no final todas se sobrepõem, né? Então, eu acho que se a gente for pensar em termo sistêmico mesmo, eu acho que é difícil desvincular, né, tudo. Então, por exemplo, hoje, você vai trabalhar com economia criativa? Pô, legal, mas o que que isso tem a ver com o que vocês fazem no núcleo de inovação tecnológica? O que que você faz? O que que tem a ver com o incubador? O que que tem a ver com a geração de negócio? O que que tem a ver com a geração de talento? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, então, já que você já deu essa introdução falando sobre as várias economias, já citou, né? Mas para a gente afunilar, o que que de fato é a economia criativa, Beto? Vamos lá, vamos partir de um entendimento comum, né? Economia é a regulação de bens e serviços e o que você gera, oferta, demanda, assim, no conceito bem básico e fácil para todo mundo entender, né? O que a gente gera de valor é o que é comercializado, isso falando mais a grosso modo, né? Criatividade é um saber humano que nasce da experiência, da cultura, da academia. São atividades do ponto de vista do conhecimento humano, né? Quando a gente entra agora na discussão, bom, primeiro que essa discussão nem é tão nova assim, isso começou em 89 no Reino Unido, ainda no governo de muita gente vai ouvir, talvez algumas pessoas muito jovens não saibam, não conheçam esse personagem, mas houve um primeiro-ministro na Inglaterra chamado Tony Blair, muito conhecido da nossa geração, que fez uma política diferenciada no Reino Unido à época. E em algum dado momento chegou um relatório para esse cara, eu vou simplificar, aí todo mundo tem Google em casa, vai procurar saber se esse cara barbado está falando a verdade ou não. E aí o que que ocorre? Chegou-se em algum momento, isso óbvio, através de uma ministra, a ministra de Economia, ela tem outro nome, um nome composto, e aí ela recebeu um relatório onde a indústria automotiva no Reino Unido já não gerava as mesmas benefícios de arrecadação ao Estado que a economia da criatividade gerava. Ou melhor dizendo, no exemplo prático, que a indústria da música gerava naquela ocasião no Reino Unido. Né? Eu não vou falar dos Beatles porque quase ninguém conhece, mas houve um momento que a economia, a indústria musical, a indústria da criatividade no Reino Unido superou a indústria automotiva, como Eles já eram muito ocorre fortes, no né? mundo. Eles eram muito fortes, né? São também. E aí os caras, em um determinado momento, vamos criar política pública, vamos incentivar isso, vamos levar isso para o cotidiano da cidade, das cidades, da vida das pessoas no Reino Unido. E começaram a apostar nessa nova matriz econômica, isso em 89. Então é correto dizer que o Reino Unido foi o primeiro. Houve outras tentativas na Austrália anteriormente, houve ensaios dessa tendência falando de economia do conhecimento. Mas quem conseguiu tornar isso uma política pública e trouxe notoriedade para o tema aplicado foi o Reino Unido a partir do final dos anos 80. Legal, Né? legal. E aí, basicamente, respondendo a tua pergunta, é o quê? A gente vamos fazer a comparação com a indústria. Então, toda vez que a gente vai produzir algo industrial, a gente traz a matéria-prima de algum lugar, e muitas delas são extraídas da natureza. Né? Então nós estamos falando aí de madeira, estamos falando de plástico, estamos falando que o plástico é injetável, mas isso, enfim, você extrai algum elemento, algum polímero da natureza, alguma coisa, e você produz aquela matéria-prima, ela vai para uma linha de produção e aquilo vira um produto final. Né? A economia criativa é a mesma coisa. A diferença é que você não extrai nada a não ser o saber humano. Então, para dar um exemplo para quem está nos ouvindo agora, as redes sociais que todos nós navegamos hoje, né? Vamos citar aí o Facebook, que é conhecido e todo mundo está nele, né? Ou talvez eu já nem estejam mais, né? Quer dizer, tão volátil, né? Mas o Facebook é uma ferramenta assim como o iFood ou como o Uber, é algo que foi criado e desenvolvido sem ter nada
além do conhecimento humano aplicado ao desenvolvimento de sistemas, de softwares na linguagem web, e tinha uma regra de negócio inteligente, resolvia uma questão aplicável, que é o que pede qualquer economia, né? Não existe ocupação de vácuo na economia, né? Você resolve problemas, e aí você oferta um serviço ou um produto. Então, estou dando exemplo aplicado. Então, essas ferramentas, esses aplicativos nasceram, hoje viraram empresas, companhias e produtos com valores imensamente maiores do que as indústrias convencionais, e é um bom exemplo da gente conseguir diferenciar algo da economia industrial, funcionava até então e funciona até hoje. Quero depois explicar que não existe uma competição entre essas duas matrizes, e sim um desenvolvimento, uma evolução natural. Legal. Mas explicando de forma prática seria isso. A matéria-prima é o conhecimento humano aplicado na geração de um produto que gera economia a partir da sua entrega. Só que a matéria-prima é o conhecimento, a sabedoria, a cultura, o conhecimento acadêmico, e não mais uma matéria-prima de extração ou beneficiamento. Sensacional, né? Sensacional. E aí a gente, quer dizer, a gente está numa região que a cultura popular, né, o conhecimento popular, ele é muito forte, né? Sim. Considerando aí a quantidade de povos que a gente tem, a própria miscigenação da população, né? De gente de tudo quanto é lugar também aí que vieram aí ao longo das décadas para compor essa estrutura de sociedade que existe hoje aqui, né? Então, dentro da realidade hoje regional, então, a economia criativa, ela tem um potencial gigantesco aqui, né? É imenso, né? A gente não consegue nem mensurar, é interminável. Essa é a nossa atividade. Eu não chamaria de luta porque ninguém está em conflito, né? A não ser pelas teses e pelas ideias, mas é um ambiente propício a ser um grande polo. Eu sempre costumo dizer, agora eu tomo alguns cuidados para não parecer tão entusiasmado, porque eu falava disso há 10 anos atrás e era uma tendência. Assim como na Eco 92 se dizia que o mundo ia entrar em colapso ambiental e as pessoas ficavam pensando, daqui a 10 anos vamos montar alguma coisa porque o meio ambiente vai estar abalado. Eu falava a mesma coisa 10 anos atrás sobre economia criativa. E você falou um ponto interessante, a pandemia acelerou isso. Agora a Amazônia, ao meu ver, é o celeiro provável no Brasil hoje, porque cada lugar que produz economia criativa vai se nutrir da sua cultura local. Os elementos e outra, cada local tem as Sim. suas potencialidades. Estímulos diferentes, né? Aquela... Umas para gastronomia, outras para artesanato, outras para fotografia, outras para tecnologia, outras para turismo e assim por diante. Só que a Amazônia ela reúne vários setores potentes. Isso E aí. se tratando da fauna e flora, bioma, biotecnologia, bioeconomia, isso cresce abundantemente. Eu acho que nós estamos talvez num dos maiores polos da economia criativa do futuro no planeta. E essa é a nossa atividade diária, cotidiana, demonstrar isso para todos, para o poder público, para as empresas, para os consumidores, para as entidades de terceiro setor e para a sociedade civil como um todo. Quer dizer, a gente está ferrado. Porque, o que eu falo ferrado? Porque você falou aí a questão de cada região ela tem uma aptidão, né? E aí ele tem essas motivações ali regionais, esses estímulos regionais que acabam fazendo com que determinada área ela seja desenvolvida ali a partir da economia criativa, né? Aqui a gente está com vários, né? Quer dizer, a gente que tem um polo digital, quer dizer, tem muita tecnologia, né? Hoje Manaus é a cidade que tem maior densidade tecnológica do Brasil, né? Culinária, turismo, quer dizer, é importante a gente já pensar em termos de políticas públicas para cá, né? Como que está isso hoje aí, velho? Olha, ela está considerando o que a gente vê oficialmente, ela está num processo ainda muito lento ao passo da oportunidade, mas hoje já está em trânsito o marco regulatório da economia criativa no estado do Amazonas. Isso já está em trânsito na Assembleia Legislativa. Pô, que legal, né? E é o que nós temos. Na esfera federal, muito provavelmente ainda esse ano, a gente vai ouvir falar a respeito da reorganização de uma secretaria em torno da economia criativa, que ela Legal. foi extinta. E, aliás, é um ponto interessantíssimo isso.
e é bom para quem está nos ouvindo. Houve, num passado recente, antes do desmonte do Ministério da Cultura, e eu comento desmonte não por olhar político, mas sim Aham. um retrato da realidade. O Ministério da Cultura já havia instalado dentro da sua estrutura uma secretaria voltada a isso, subordinada ao Ministério da Cultura à época. Ao que eu tenho acompanhado, isso vai ser feito no novo ministério hoje, mais voltado à parte de empreendedorismo e de gestão. Inclusive, me parece que é um novo ministério, que foi criado agora recente no retorno desse novo governo. E até acho mais interessante, porque a economia criativa ela vai além da economia da cultura, né? Sim. Eu acho ela importantíssima nos setores. E aí eu também vou responder um ponto que talvez quem esteja assistindo agora tenha essa dúvida, né? Em cada país, obviamente que isso é regulamentado, se organizam setores em quantidades e nomenclaturas diferentes. Aqui no Brasil chegou-se a ter 26 setores que compunham a economia criativa à época. E isso vai ter que ser remontado novamente, né? Então engloba a economia da cultura, mas não só algo ligado à economia da cultura, não só artes circenses, música, teatro, artes cênicas, fotografia, audiovisual. Isso engloba outros setores, né? O setor da bioeconomia, do turismo, da gastronomia, se bem que hoje a gastronomia é entendida também como economia da cultura, né? Enfim, então isso vai ser remontado novamente para se organizar de forma setorial isso. E até uso isso muito como exemplo quando vou palestrar, ou tenho a oportunidade de conversar com alguém. Eu digo que a economia criativa ela é mais velha do que a economia industrial. Porque o artesanato já foi escambo para muitas cidades na história da formação da sociedade, da humanidade, né, da Sim, sociedade. sim. Então o teatro está aí desde sempre, a música está aí desde sempre, e outros setores ao longo do tempo. Agora está se sistematizando isso porque se viu. Já existia, a indústria da moda existe há muito tempo, né? A indústria do entretenimento existe há muito tempo, só que trabalhavam em separados, não havia uma sistematização como economia, né? E na pandemia a gente percebeu, olha, o último setor que vai voltar é o setor criativo, né? O setor das artes, etc, etc, etc. E é um setor super potente, você vê o quanto isso gera de renda, divisa, receita, tributos e tal. Sem Mas aí dúvida. para voltar ao raciocínio eu queria completar dizendo Claro. isso. Eu acho que a economia criativa sempre existiu, só que agora ela está se organizando e se sistematizando como economia. Por quê? Porque ela não sou eu que estou dizendo isso, são muitos especialistas Aham, no mundo aham. inteiro, é a economia do século XXI, onde a gente substitui o extrativismo, as entregas de produtos finais desassociados a entregas ambientais, sociais, culturais. É quando o empresário também deixa de fazer a entrega do produto simplesmente pela entrega econômica e passa a ter outros valores atribuídos a isso. E aí, na teoria da economia criativa, estão esses pilares: resultados econômicos, sociais, ambientais e culturais, sempre que possíveis, atrelados e associados entre si. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente tem várias missões aqui na Amazônia: conscientizar o setor público, trazer o setor privado para esse entendimento, formar profissionais para as profissões do futuro, todo mundo diz. Como é que a gente pode estar falando de profissões do futuro se não de uma nova economia, que é a É, economia do conhecimento? Então, o nosso desafio, eu vejo que em Manaus a gente precisa andar ainda de forma mais ágil nesse sentido. As lideranças precisam compreender que há uma transição de modelo econômico global, em isso. especial na nossa região, a necessidade da criação de novas matrizes que façam a variação do modelo industrial hoje vigente. Apesar de que a indústria 4.0 também faz o seu alicerce na economia criativa para o desenvolvimento industrial. É isso que eu ia falar agora, né? A gente tem uma série é, de iniciativas assim, baseadas nessa mudança de economia, né? Nessa transição que a gente está tendo econômica aí no mundo. Hoje fala-se muito de bioeconomia, né? Bioeconomia, né? Então, tanto que são vários conceitos, né? Então, dificilmente ah, autores vão dar conceitos parecidos, ou melhor, mesmos conceitos para a bioeconomia, né? Porque
é complexo. Então, assim, entende-se que assim, de forma bem geral, né, que bioeconomia é o que é você é, a- aproveitar os recursos, a matéria-prima da floresta, né, agregar valor a isso sem derrubar a floresta. Quer dizer, é Exato. você aproveitar a própria floresta para poder gerar renda. Eu acho que de forma bem grosseira, para vocês entenderem, seria basicamente isso. Aí entra a questão da economia circular, a questão da reciclagem, né? Enfim, aí já é outra conversa. Eu quero ver sua percepção em relação a isso, que são várias economias, né? Sim, Então, assim, a economia, até que ponto a economia criativa, é, que hoje já tem políticas públicas sendo, já tem políticas sim, públicas para o desenvolvimento da bioeconomia, né? sim. Você acha que pode haver algum conflito em termos práticos assim da inserção? Ou você acha que são economias que estão vindo? Ou uma se encaixa na outra, a base da outra? Assim, qual que é a relação entre uma economia criativa e uma bioeconomia, assim, na sua visão? Você pensa? Pois é, pra gente que acompanhou o processo da entrada, eu digo acompanhou o processo porque a gente é da microinformática aplicada para frente, né? Aham, Então eu vou usar a tecnologia para responder a bioeconomia, né? certo. Vocês já vão entender. Como a gente viu isso, a gente vamos colocar em paralelos. Então a gente viu a microinformática chegar ao usuário final, chegar às corporações, etc. Todo o movimento que sugere até hoje, enquanto esse mercado tenha se desenvolvido, Aham, né? Esse é o primeiro ponto. É, para mim, tudo nasce desse novo modelo econômico. Então, para mim, tudo é economia criativa. É natural que ao longo desse processo, professores, acadêmicos, imprensa, especialistas, os próprios economistas, deem vários rótulos para exemplificar aplicações. Por exemplo, a gente fala de economia verde, se nós fôssemos falar de economia aplicada à Amazônia, deveríamos falar de economia verde, aham, né? E isso deveria ser um rótulo para tudo, exato, inclusive para a bioeconomia. exato. Mas não é. Se você for, é uma forma de você organizar e estruturar o entendimento sobre algo. Uhum, Então, quando a gente fala teoricamente da economia verde, o que se fala o tempo inteiro? Sustentabilidade, cuidado, exatamente os cuidados que você acabou de comentar. Isso traz um pensamento, talvez, para alguns que estão nos ouvindo, que a economia criativa é a economia da cultura, somente. exatamente, Né? exatamente, E é esse muita ponto que eu queria gente que chegar. vende essa proposta vem dessa maneira. Mas se você for olhar o Porto Digital em Recife, que é um projeto extremamente mais novo do que os termos, ele tem hoje o Porto Digital, o Porto Social, ele foi embasado em tecnologia para resgatar um centro histórico, que é patrimônio arqueológico de qualquer local que tenha centro histórico, como nós temos aqui em Manaus. Exato. Então, Recife, assim como Belém, na Estação das Docas, assim como Pelourinho, na Bahia, assim como tantos lugares, né? Eles se utilizaram de um procedimento, de um projeto de tecnologia para fazer uma requalificação urbana naquela região, que é um projeto, em essência, da área de arquitetura e urbanismo. Juntou-se todas essas potências de ação e hoje você tem o quê? Um centro turístico pulsante, alta gastronomia, entretenimento, bares, as áreas do Porto Digital, tem a área do César, que é alguns até brincam, né? Tem uma região ali que é só soft house. Eu estou falando de soft house mesmo, que é como eles chamam. Uma certa depreciação, até não entendo por quê. Porque são empresas de tecnologia que vendem serviços, né, e Aham. produtos. Tem uma área que é só de call center de atendimento de grandes multinacionais da área de tecnologia, né? E você tem também empresas, como os projetos que o César desenvolve lá. Então não é só o Porto Digital. O Porto Digital é o César, é o restaurante, é o Passo Alfândega, que hoje virou uma área de coworks imensa, que não era assim. Sediava a Livraria Cultura até então, no passado bem recente. Era uma área de gastronomia, era um shopping onde se dedicava a ter algumas marcas de estilistas locais. Então aquilo viveu vários ciclos. Então, respondendo a tua pergunta, para mim tudo é economia criativa porque parto é, do termo da matriz, do meio de produção. Quando eu substituo o processo de industrialização de algo
e passo a utilizar a matéria-prima como baseada no conhecimento humano, na cultura, na experiência, no conhecimento acadêmico, na vivência, eu substituo um modelo econômico por outro. Agora, o nome que eu dou para isso, Entendi. é por isso que eu digo, eles se sobrepõem, mas eles falam basicamente da mesma coisa, né? Mas muitos que são ligados à economia da cultura vão discordar de mim, assim como muitos que são ligados à economia, mas são termos. Mas o que eu quero que a gente foque aqui é mudar o meio de produção, que essa é a grande mudança que a gente está vivendo na sociedade. E por que eu fiz o paralelo da tecnologia com a bioeconomia? Não é? Uhum. Porque a tecnologia ela é desenvolvida, né, mas ela produz lixo eletrônico. A bioeconomia, se ela não for implantada de forma correta, ela também vai gerar insustentabilidade Exatamente. e não sustentabilidade. Então o que tem que mudar é a nossa forma de pensar, os meios de produção e não os nomes que a gente dá ou a aplicação efetiva que isso vai vir a trazer. Porque aí os resultados vão ser iguais à economia industrial, que são desastrosos É. em muitos aspectos, né? Pô, sensacional o que você acabou de nos passar aqui, né? É, pensar em termos que você fala, bioeconomia, você tem cadeia produtiva, pô. Sim, Você você tem que pode ir falar lá. de alimentos, pode falar de cosméticos, você pode falar de fitoterápico, você pode falar de uma série de coisas. Exatamente. Então você tem vários pontos aí na cadeia que Sim, você tem que trabalhar. E esse talvez seja um dos nossos gargalos aqui. sem dúvida. E que a bioeconomia ela não esteja assim num ponto, ou melhor, não seja, que eu acho que já era para ter andado um pouco mais em relação a isso, né? E aí, o que você falou é interessante, que a economia criativa não importa o nome que você dá, mas desde que você trabalhe esse conhecimento Sim, humano, né? E aí eu acho que a gente entra aí na questão da inovação, né? sim. Porque é o conhecimento Que gera inovação. que gera inovação, né? A gente tem um ecossistema aqui de empreendedorismo e inovação que está em desenvolvimento, né? Tem seus problemas, como todo mundo já teve, né? Enfim, a gente está caminhando um pouquinho a passos um pouco mais lento. E aí tem gente que gosta de colocar bioeconomia, nós temos que trabalhar com o polo digital, a gente tem que trabalhar com isso, com aquilo, a gente tem que pensar nas comunidades. De forma efetiva, assim, como que a economia criativa ele poderia sustentar, entrar de fato assim como um modelo de protagonismo assim para incentivar o desenvolvimento da inovação aqui na região. Olha, um exemplo bom é Florianópolis. Florianópolis hoje é cidade criativa da Unesco para gastronomia. É considerado hoje o vale do Silício da tecnologia brasileira. A maioria dos profissionais, pelo menos dos grandes centros, hoje é uma corrida absurda para adentrar esse espaço. Recuperaram o centro histórico, tornaram ele turístico mais do que já era. Eu lembro de conhecer Florianópolis para ir no Beto Carreiro World, O pessoal é muito para isso, né? Blumenau. Na Oktoberfest, Hoje né? você tem um acesso, uma promoção e uma quantidade de turismo feita na capital. Eu lembro que nós fazíamos tudo e no final íamos à capital, conhecer um museu lá, histórico e tal. Eu fiz esse passeio quando mais jovem, não faz tanto tempo assim. Mas assim, Simbora, né? Florianópolis não era o alvo. É verdade, isso é Hoje verdade. Florianópolis virou. Então, eu acho que a economia criativa ela deve ser política pública do estado do Amazonas e do município Manaus, pela característica inclusive de concentração de renda que tem em relação aos demais municípios. E pela vocação natural que ela tem para uma série, bom, isso só se daria com dados, né? Hoje a gente já tem dados da indústria 4.0 nacionais que englobam o estado do Amazonas, olhando para o distrito industrial. Mas esse trabalho de política pública passa também pela necessidade de levantamentos estatísticos sobre os setores vocacionados da cidade. Porque se tem uma cidade, todos os municípios têm capacidade de gerar projetos e polos e base, não há dúvida. Até porque tem muitos pontos, eu falei da indústria de alimentos, se a gente pudesse pegar um programa só para falar disso, a gente falaria do interior do Amazonas com muita tranquilidade. Exato. Agora, pensando em Manaus, né, como o sexto PIB nominal do Brasil, né, de fato, aí a gente precisa ter esses dados. Mas eu como sou da área, já posso te adiantar. Turismo, gastronomia, biomedicina e superalimentos
ou bioalimentos, nem tem esse nome, vamos inventar um nome novo para discutir. Se chama de superalimentos, né? São os alimentos nutritivos, naturais, etc. E tem uma série de processos que mantêm as propriedades nutricionais deles, inclusive. O INPE é campeão nisso, né? Tenho amigos lá que fazem trabalhos lindos nesse sentido. São certeza, já são 4 setores que a gente já pode atacar sem medo de ser feliz na geração econômica. Agora os dados vão nos embasar com isso ao passar do tempo, né? Mas eu acho que tem que ter um trabalho, para a inserção disso tem que ter um trabalho estatístico, de formação e capacitação e de oportunização de negócios. Você falou do polo digital, ele é política pública hoje no município. Ele reduz, ele dá incentivos fiscais na área do centro histórico. Tem que expandir isso. Por que aqui no Parque 10 isso não existe? O Parque 10 e o Vieralves são bairros a citar para ficar neles. Isso engloba o Parque das Laranjeiras. Setores que têm muita economia criativa. Tem gente que está criando sapato, modelando e vendendo modelos exclusivos em Manaus que talvez não sabe que estão inseridos na economia criativa. Fabricação própria, você fala, ele cria ali, Ele a fabrica cria o modelo, o desenho, dele. e ele entrega aquele modelo original e exclusivo em grandes lojas de varejo. Que, aliás, é um case fantástico. Tem muita gente fazendo economia criativa em Manaus. Né? Olha o potencial da área gastronômica. Eu vou às feiras de gastronomia quando tem aqui, sucesso absurdo. Nós estamos falando de economia criativa, então ela já existe. O que eu acho agora é a gente criar um processo nessas 3 frentes. Levantamento de dados e estatística para poder embasar as políticas públicas, criação de oportunidade de capacitação e treinamento, isso adentrando a universidade, adentrando o ensino médio, adentrando o ensino fundamental. Acho que é uma política pública que pode vir a trazer resultados a curto e médio prazo. E a geração de oportunidades, não só feiras, rodadas de negócio, investidores anjo, áreas e polos onde a gente possa estar dando incentivos para essas empresas nascerem, startups ou micro e pequenas empresas que já têm produtos finais ligados a setores da economia criativa. Então eu acho que a melhor receita é trabalhar nesses 3 pilares para que em curto e médio prazo a gente tenha Manaus inserido na economia criativa nacional. Sem dúvida. Porque nós estamos discutindo um tema na nossa cidade que em outros estados já está amplamente difundido, já é economia, já gera tributos, renda, emprego e já é política pública em muitos lugares. Poderia citar vários estados do Brasil que já fazem isso de forma muito pungente. Belém, mesmo a nossa vizinha, já faz isso há mais de quase uma década. Você acha então que Belém está na frente nossa aqui em relação a... Não tenho nenhuma dúvida nesse sentido. Se bem que tem peculiaridades aí também, né? Natural que sim, natural que sim, mas já enxergou-se ali muito antes que aquilo era potente e poderia ser um fator econômico preponderante para o Estado. Mas o Mato Grosso já está, São Paulo já está, Recife já está há muito tempo, Salvador na Bahia também. Legal que você falou em Mato Grosso, você falou Santa Catarina, e são estados que a taxa de desemprego é baixíssima, né? Exatamente. Baixíssima mesmo, né? E tem esse elemento, que é um elemento de inclusão social aqui para nós. Nós estamos tendo uma geração hoje de jovens, ali da faixa dos 17 até os 30 anos de idade, que também é um fato interessante falar disso. Manda bala, vai lá. Vocês são professores e lidam com essa turma toda, que querem ter propósito, que já vem de uma geração de um entendimento, tanto de acesso à informação que a tecnologia gerou e os acessos, etc., que estão buscando propósito, a gente escuta isso cada vez mais, né? E que talvez não estejam inseridos na economia tradicional porque não se enxergam nela. E a economia criativa pode ser não, cara, com certeza será para as próximas décadas um antídoto poderoso para a empregabilidade dessa geração toda. E o Amazonas acho que carece também de entrar logo na velocidade desse circuito de inovação e de substituição de matrizes econômicas ou de complemento de matrizes econômicas a que está vigente, para que a gente possa estar aproveitando melhor esse grupo de profissionais que estão disponíveis. Isso é fato, né? Não dá nem para ser opinião. Exatamente, não é opinião, é fato isso, né? O que você acha que está faltando, assim, para se informar mais clara, né? A gente sabe precisa de políticas públicas, mas por trás de se criar políticas públicas você tem que fazer todo um trabalho, né? Falta o que vocês estão fazendo aqui. Olhar para a inovação no meio acadêmico, numa instituição grande e potente como a de vocês, é o poder público
criar políticas públicas de fato para isso. Outra coisa importante é dialogar mais com o terceiro setor, que pode ser um vetor importantíssimo para essa velocidade. E ter esse entendimento, né? Até Do que no outro momento a gente estava conversando, mas por que é o terceiro setor e, opa, existe uma, como você fala, existe uma potência aí. Eu acho que a gente precisa sistematizar melhor em Manaus, pegando os melhores, no Amazonas, melhor dizendo. Manaus porque é o grande expoente econômico. É. E rapidamente tentar colocar isso primeiro na esfera pública. Eu vejo muitos empresários, eu também sou empresário, tenho empresa tradicional, né? Ninguém vem do, né? E assim, a gente percebe, às vezes o empresário ele tem uma dificuldade imensa de acessar um desenvolvedor para criar o site dele. Porque a grande empresa sabe quem procurar, sabe quem são os melhores e paga os melhores preços. Né? Mas o médio empresário não sabe. Os PMS é uma outra coisa que a gente, ao meu ver, tem que desmistificar em Manaus. Tem grandes indústrias, algumas grandes empresas e o restante é tudo PMS. Pequenas, não são micros, né? São pequenas e médias empresas, mas com faturamentos expressivos. E aí você tem uma faixa ali de profissionais liberais ou de empresas, ou microempresas, ou empresas de pequeno porte, que ficam trabalhando o tempo todo para as grandes. Algo errado. Dá para você distribuir esse conhecimento, entregar na ponta e desenvolver negócios da cadeia privada, dos setores privados da cidade, para que você consiga estabelecer a sua microempresa com um faturamento igual ou próximo àquilo que você está buscando com as grandes empresas. Acho que falta esse entendimento cultural, educacional. Então, a curto prazo eu acho que é política pública. Comunicação na veia e exemplos práticos bem-sucedidos. E a médio e longo prazo é educação e cultura, não há outra forma. Né? Você formar esse entendimento para as pessoas se localizarem nesse novo mundo e criarem ferramentas para estarem inseridas nelas. Seja através do trabalho, mas também como consumidor. Como prestador de serviço, como aluno, como pai, como filho, ou a gente não discute pedagogia 4.0? Discute da mesma forma. Eu não quero entrar nisso, senão a gente vai para um mundo sem fim, mas o que eu queria comentar era isso. Eu acho que a curto prazo é política pública, que é o Estado ter essa condição de gerar mais rapidamente um entendimento e a prioridade sobre algo tão potente. E a médio e longo prazo eu acho que é o restante da sociedade organizada. Então os setores educacionais, o terceiro setor, o setor privado até para se beneficiar. Qual é a grande corrida que a gente teve pós-pandemia? Todo mundo queria ter e-commerce. Quem está assistindo agora aqui é filho, ou é empresário, ou é filho de empresário, sabe a dificuldade que foi para aquele médio empresário localizar um prestador de serviço competente, sério e com preços dentro da realidade, porque esse lance do polo industrial, das megas empresas, ela cria uma distorção no comércio absurda, né? Eu sei porque eu sinto isso no dia a dia. Então ou é 8 ou 80, ou é aquele cara que não tem, que está começando e cobra muito barato e cria aquela desconfiança, ou é aquele cara que cobra um valor de indústria multinacional, que não faz parte da realidade do pequeno e do médio empresário. Então a resposta é essa: curto prazo política pública, médio e longo prazo acho que é todo mundo. A área de educação, as universidades, as públicas, as federais, as privadas e os empresários no modo geral. A educação, eu acho que a educação é fundamental nisso aí, né? Principalmente para as gerações que estão... Para aquela molecada do ensino fundamental, eu acho que talvez falta muito isso nas escolas, né? Você preparar essa geração para esse novo modelo econômico, né? Então, assim, às vezes ela entra ali e a própria cultura dentro de casa prepara ela para uma economia industrial, né? Nós estamos no meio da transição, então... Quando eu disse lá no início que elas não são conflituosas, porque de fato não são. Não tem como você... É igual que não dá para você fazer nada mudar nada do que ocorreu ontem. Isso é óbvio, né? Mas deveria ser também para a economia. As gerações avançam, as sabedorias avançam, os desenvolvimentos setoriais avançam. Nós estamos entrando na indústria 4.0, mas não é indústria 4.0. A gente dá esse nome de 4.0 porque alguém nominou. Eu lembro que quando eu fui participar do Market 2.0 lá no Maxud Plaza em São Paulo, eu falei, mas por que é 2.0? E era 1.0 e antes do 1.0 não existia?
Então você que está ouvindo agora esse 4.0, é uma condição de nomenclatura sine qua non. Então vai para a pedagogia, vai para o turismo, vai para o varejo, ou você acha que não estão discutindo o varejo 4.0? A inteligência da tecnologia dentro do varejo. Ou você acha que você está indo agora num supermercado, numa casa de construção civil, você vai lá e não tem mais atendente? Eu estou dando um exemplo bem prático para você que está em casa, que é que você vivencia isso. Então tudo é 4.0. Eu poderia chamar 5.0 também. Eu tenho uma birra com esse negócio de nome, porque parece que a explicação do mundo está nos nomes, né? Nomenclatura. E não né? Mas é uma forma da gente sistematizar o conhecimento, tá certo? Então, eu acho que perpassa por isso também, né? Então, É que eu acho que entra no que você falou, o próprio nome economia criativa, né? Ou melhor, todos esses nomes aí que estão muito colocando, nome. mas no final, se você for colocar Vamos chamar de economia do conhecimento. Eu economia. sou sempre muito propenso a propor, porque daí a gente já entende. Olha, se está atrelado à sustentabilidade, está envolvendo áreas de Mata Atlântica, Cerrada, Floresta Amazônica, economia verde. Ótimo. É, Se está envolvida com reaproveitamento, melhor distribuição da vida útil do produto, reciclagem, recuperação, ressignificação, economia circular. Né? perfeito. Então, isso é para você que está nos ouvindo é muito importante. A gente entender as nomenclaturas, entender os termos, mas é interessante entender que só no que a gente conversou aqui hoje, vocês vão ver, elas são muito próximas, elas Exato, se sobrepõem, exato. apesar de ser... A mais nova do momento é a economia de impacto, né? E a gente que é do terceiro setor entende isso como uma coisa muito positiva, não é uma crítica. Mas o que é a economia de impacto? É você gerar um impacto social de transformação, disruptivo, inovador sobre um problema, uma causa, um efeito prejudicial para uma determinada região, local, comunidade, processo ou pessoas. Mas isso aí também não envolve economia criativa, né? Tudo a ver. Só que Quer agora, dizer, eu outro dia estava lendo um artigo e me deparei com o tema, economia de impacto. Falei, pô, mais um para me complicar na hora que eu for falar com alguém. Então eu costumo dizer isso, assim, ela se sobrepõe, mas é natural, esse processo de transição traz isso. Daqui a pouco vão chamar a indústria de 5.0. Eu já comprei o livro do Philip Coach, que era Marketing 5.0. Eu disse, meu Deus, não vai acabar nunca. Isso é igual celular, você compra esse ano, no outro, você já não tem um recurso, você fica nessa corrida, que é, na verdade, o que o capital promove, né? E não vai ser diferente na economia criativa, pode ter certeza disso. Haja vista o teu Google, que você utilizava gratuitamente, agora você tem que pagar uma mensalidade todo mês. Assim como você vai fazer com o chat OpenAI e assim por diante. Né? O modelo econômico é o mesmo. O que nós estamos substituindo, e aí eu estou aberto aqui para ser criticado e elogiado, é a matéria-prima. O que está mudando é a matéria-prima. não, isso faz todo sentido. E é um desafio gigantesco. Imagina hoje você trabalhar porque, por mais que a gente está falando sobre economia criativa, mesmo assim ainda fica muito abstrato, eu acho, assim, para as pessoas entenderem de fato o que é, né? Eu acho que isso até entra muito nessa educação que a gente precisa. Sem dúvida. Né? De poder abrir mais o conhecimento. E aí eu acho que entra uma questão muito importante também, né? Uma das coisas que eu vejo menos assim acontecer principalmente na geração, talvez a educação básica, assim, em algum momento isso pode estar mudando, mas é exatamente esse despertar da criatividade, que eu acho que isso é fundamental para a economia criativa, para tudo, na verdade, né? Então, eu acho que hoje, por exemplo, perguntar, mas como que eu faço para ser criativo? Não tem muito isso? Eu não sou criativo, eu nasci assim. Né? Não sei, eu nasci sem criatividade e aí começa a criar essas crenças limitantes, assim, né? E a gente tá, isso aí eu fico impressionado. O brasileiro, de forma geral, ele é muito criativo, né? Aqui é muito interessante essa questão da criatividade. As pessoas, elas são muito criativas. Então você vê gente assim que você, a princípio você já faz aquele pré-julgamento, assim, de repente aquele cara te surpreende com algo muito interessante. Eu vi uma pessoa fazendo um barco.
ela tava com... Eu não lembro exatamente qual que era a matéria-prima que ela tava na mão, assim, mas foi uma coisa assim, como se fosse um desafio e não foi. Ela, me dá esse material que eu vou te fazer, que eu vou te fazer um negócio pra você gostar. E tinha linha, tinha um barbante, tinha uns gravetos, e ela fez um barco. Tinha mais um outro material que eu não lembro, assim, né? Eu fiquei, caramba, mas você já sabia fazer? Não, eu resolvi fazer agora. Eu falei, onde é que você aprendeu? Não sei, eu aprendi em algum lugar, né? Você acha que seria um caminho interessante, assim, na verdade, em termos de, por exemplo, hoje a gente está querendo um centro de inovação, né? E obviamente vai ter muita tecnologia envolvida, né? Vai ter bioeconomia, né? Vai ter cidades inteligentes, né? Quer dizer, IoT e tal, tal, tal. Você acha que um caminho que tem aí é a gente exatamente tentar despertar e desenvolver esse lado criativo da galera em si, dessa geração acadêmica, principalmente o acadêmico, né? Que hoje ele é... O perfil do estudante hoje é muito diferente, né? Tá. Ele é muito diferente. Vamos ver, essa é uma equação que vocês professores vão ter mais ferramentas para. Mas vamos lá. Vou começar dizendo o seguinte: há 10 anos atrás eu não ouvia ninguém falar, olha, vou dar minhas roupas embora. Ou eles doavam para uma instituição de. É. Hoje você já vê as pessoas, olha, eu vou doar isso para um brechó, vou deixar consignado. Né? Isso para o universo feminino é muito comum, porque usam menos as roupas também, doando a gente que usa mais, né? Eu percebo isso em casa, né? Tem startups isso, Muitas. Começou com os pequenos brechós e hoje você tem startups multimilionárias, né? com uma disrupção, porra, sensacional em relação ao Agora que veja existe. qual a mudança do comportamento, né? Você antigamente jogava fora, né? Ou botava de pano de chão, no bom português. Mas é pior que é Hoje, mesmo, né? ou você ficava trocando ali com os seus familiares quando tinha, ou quando a pior das melhor das hipóteses você fosse um cara, ou se fosse uma pessoa ali, como é que eu posso dizer, ligada a alguma entidade social ou religiosa, você doava suas roupas. Hoje, você pega essas mesmas roupas, leva para uma startup, para uma empresa ou para um brechó. É esse exemplo que é legal. Você deixa consignado, ou é comprado, a maioria é consignado, modelo de consignação. Como que seria essa consignação com um brechó, Você né? deixa as suas roupas lá, primeiro eles fazem uma filtragem para verificar se a roupa está adequada Hoje o para brechó uma faz nova isso. comercialização. Faz hoje, em Manaus, em mais de um. Aliás, tem até atriz da Globo que está investindo pesado nesse negócio agora. Legal. Você em casa sabe de quem eu estou falando. Né? E não falei o nome agora, já falei o nome da emissora, eu posso falar o nome da atriz, né? A Débora Seco faz um investimento imenso hoje numa marca ligada a esse tipo de inteligência, de moda circular, que é a economia circular. E aí, respondendo a tua pergunta, tem esse rótulo hoje, já virou startup, tem monetização, tem valor, tem tudo mais. Tem a Enjoei, que vale milhões, né, em São Paulo, que conseguiu juntar vários outros brechós dentro dela. Mas isso começou quando? Na mudança do hábito. O entendimento que aquela roupa poderia ser destinada a alguém, e se ela estiver em bom estado, por que eu não posso recuperar uma parte do valor que eu investi naquela peça de roupa? E é a economia circular. Olha aí, falando bem do que nós falávamos agora há pouco. Né? Então aí eu já começo respondendo a tua pergunta complexa. Então acho que o comportamento ele vai ditando os hábitos. E quando eu falava um pouco mais atrás que as gerações mudaram, os valores mudaram, eles mudam por tendência, por desenvolvimento de intelecto, por entendimento coletivo ou pela dor, né? Efetivamente. Se eu esqueci de algum, vocês depois mandam aí pro professor. Isso é uma leitura intelectual, né? Então, assim, algumas coisas vão pegar mais rápido, outras não. Mas eu acho que o papel da educação nesse sentido é acelerar esse processo. E ser criativo, por exemplo, publicitário é uma profissão que existe nos Estados Unidos desde o início do século XX. E qual era a matéria-prima do publicitário? E é até hoje, se não a criatividade. Agora ele se nutre de uma série de coisas. História da arte, arquitetura, urbanismo, sabe? Enfim, um bom publicitário, ele na verdade é um grande generalista, né? De todo tipo de conhecimento humano disponível. Né? E aí, dali, nasce a criatividade para se criar um material, seja lá qual mídia for, e nós podemos até falar das mídias que mudaram, é um outro setor que mudou, né? Com a economia do conhecimento. Exatamente.
E aí o que ocorre? Você quer ter criatividade, você precisa se nutrir de conhecimento. Exato. Das diversas fontes que isso pode. Da onde isso pode ser retirado. Agora, eu não tenho dúvida que as crianças serão mais criativas, as gerações que virão, porque elas já nascem na tecnologia. Há um perigo nisso, há um abismo naturalmente, como qualquer coisa, mas elas naturalmente já estão tendo um acesso, talvez 10, 20 vezes de acesso a conteúdos do que nós tínhamos quando éramos mais novos, e olha que nós já estávamos com um acesso muito mais amplo do que os nossos antecessores. Então, eles têm acesso Hoje, uma criança, sei lá, de 10 anos ou menos, ela tem acesso a muito mais conteúdo do que o pessoal do século passado, né? Agora, criatividade é conhecimento. Você só vai ter isso no meio acadêmico, na cultura, das diversas linguagens culturais que... Isso já responde um abismo entre a economia da cultura e a economia criativa, quer dizer para quem está assistindo a gente agora. Você, às vezes, por algum motivo, não teve acesso. Você, às vezes, por algum motivo, não teve tempo para todas as possibilidades que a educação pode te dar. Mas a cultura é a tua última etapa. A cultura é a tua última chance. Eu costumo dizer que a cultura é o que divide a gente de ser ou não medíocre de fato. Porque é a hora que ela te coloca fora do processo educacional a ter acesso a alguma coisa. Isso está na gastronomia, tá no teatro, está na dança, está na música. Por isso que às vezes eu digo para o meu pessoal, entretenimento é bom, mas ele tem que ser dosado com conhecimento através das artes. Exato. Que aí você adquire cultura com isso. Às vezes, agora com a tecnologia, sem sair de casa. Então, respondendo a tua pergunta, para os mais novos ou para os mais velhos, é óbvio que os pedagogos vão desenvolver todos os métodos como fazem hoje, é uma profissão que deve ser muito valorizada, os professores. A gente acha que está entrando na era da valorização dos professores, apesar de tudo que está contra, eu digo que agora a economia criativa vai colocar o professor no lugar devido. Isso não é agora, estamos no meio da transição. Faz sentido. Mas nós vamos conseguir equipar isso porque há uma diferença muito grande, cara. Hoje, quem não se recoloca no mercado de trabalho vai ser Uber. Mas o Uber é uma plataforma desenvolvida sobre tecnologia e economia do conhecimento. Daqui a 30 anos, vai ser condição orgânica, primária, você ter um arcabouço de conhecimento criativo, porque você vai estar num mundo automatizado, tecnológico e do conhecimento. Não espere, a não ser os locais mais atrasados, que a gente ainda vai estar aí derrubando árvore, detonando lençóis d'água, como a gente faz hoje, ocupando locais sem saneamento básico, porque não vai haver espaço para isso, não vai haver possibilidade, pelas condições naturais que o ser humano hoje já começa a vivenciar, de saúde pública, de organização. Todo mundo fala de smart cities. Como é que nós vamos imaginar que daqui a 50 anos nós vamos ter o abismo ainda de ter falta de saneamento básico em áreas de invasão, num mundo onde as smart cities vão estar todas implementadas? Mesmo no Brasil, mesmo para você que está ouvindo a gente agora, parece um pensamento distante. Não é. A tecnologia, diferente da indústria, ela tem curvas de aprendizado infinitamente menores. Exatamente. Então, aí nesse sentido, eu acho que a criatividade... Agora, para obter, bicho, levantar a bunda da cadeira e ir atrás. E aí também envolve a questão da experiência, né? Se permitir, igual você falou, mas eu não sou muito de experimentar, não sou muito de gastronomia, de culinárias diferentes, né? Eu gosto e de repente você se permitir a sentir, usar os sentidos, né? Sim. Eu acho que o ser humano é interessante porque a gente consegue perceber assim, perfis. Às vezes o cara tem um problema, você só olha pra ele e você sabe por que ele tem aquele problema. Então você consegue perceber e fala, cara, mas você já fez isso na sua vida? Falo, não, pois por que você não experimenta fazer? De repente isso pode te abrir sua cabeça. Então assim, a gente tem vários sentidos, os básicos a gente tem aqui, né, que é o tato, né, o paladar, a audição, né, a visão, o olfato. Quando a gente consegue unir, a família da minha esposa é árabe e eles comem com a mão, cara. Legal. E é legal porque eles falam isso, eles falam, não, e aí eu comecei a fazer isso também, assim, eu experimentar, eu falei, não, porque eu quero fazer. Eu quero fazer por quê? Porque tem um porquê. E de fato você consegue potencializar sua experiência. Sim. Porque você não está mais no olfato e o paladar e a visão, você também está sentindo um tato. E aí isso pode parecer
bobeira, mas não. Então, assim, hoje, eu acho que assim, eu acho que isso tem que ser algo espontâneo, que deve acontecer hoje na sociedade. É você estimular esse tipo de situação. Sim, É você, eu não sou uma pessoa criativa. Tá, mas se ela tiver os estímulos ali na própria escola, fala assim, não, mas olha, pessoal, vocês têm que experimentar, ó. Vamos fazer lá fora agora, vai ter um festival de, sei lá, de camarão, ali vai ter um festival de farinha. Mas eu não gosto. Não, vai lá, experimenta, pra você ver que tipo, né? isso. A gente consegue, quer dizer, isso você começa a desenvolver. E aí tem uma coisa importante que você falou, que é conhecimento, que você precisa de absorver conhecimento, e nós temos aí 94, 95% da nossa mente inconsciente. Né? Quer dizer, muitas coisas que você vivenciou na sua vida, você não lembra agora, mas está lá guardadinho. Toda vez que você se permite, isso sai, pum. Exato. E aí é onde vem o insight da criatividade. E aí você está numa situação de pressão, uma situação que você precisa de pensar, você precisa ser criativo para poder fazer, inovar. Sim. Os meninos estão organizando a estrutura aqui, mas quebrou isso, tal, vamos. Dependendo da experiência, o cara resolve o seu problema, aí você fala, porra, esse cara é bom. Né? Porque ele se permitiu várias vezes, e aquilo que estava lá dentro, guardadinho lá no subconsciente dele, lá no consciente, ele recebeu um estímulo que ele foi para fora, pum. E aí ele cria algo que você... Né? Então, quanto mais conhecimento a gente adquirir, mais experiências você se permitir. Eu adoro ir para o interior exatamente para vivenciar cada região. Então, esse ano a gente ainda vai para regiões muito distantes do estado, né? O maior estado de dimensão continental. Então, cada região tem a sua peculiaridade. Então, a gente vai viajar para poder sentir, Claro. como é que eu vou, às vezes, escrever ou resolver um problema. Eu estou conversando com alguém e, de repente, eu sou extremamente criativo naquilo que eu faço. Né? E eu acho que isso serve como base para a gente criar uma raiz mais sólida, algo mais palpável para estimular a economia criativa. Né? E aí é uma coisa orgânica, vem da população. Opa, Exato. o governo vai entender que é importante ter políticas públicas, por quê? Porque a galera está necessitando disso. Sim. Né? A gente aqui vai fazer isso aqui na universidade, né? Com os parceiros, todo mundo, a gente quer exatamente estimular. Por quê? Porque você tem áreas diferentes, né? A gente põe esse pessoal, todo mundo numa panela só. Sim. Vamos todo mundo experimentar. E eu acho que isso vai muito de encontro, né, com a economia do conhecimento, né? Tem um dado importante aí que a gente pode usar a matemática para entendê-lo. Olha só, 1 quilo de madeira do tipo mogno, mais 1 quilo de madeira do tipo mogno, 2 quilos de madeira do tipo mogno. Tua experiência, conhecimento acadêmico, cultura, conhecimento empírico, networking, somado ao meu, a gente não consegue dizer o tamanho. Então um é linear e o outro é exponencial. Então, por aí nós já conseguimos também fazer uma divisão do modelo industrial para o modelo da economia do conhecimento com muita tranquilidade e de forma prática. E mais um exemplo, o aluno que está vindo a gente, ou para quem está assistindo a gente agora. Na época dos nossos pais, quando um cara era muito bom, ele dizia o quê? Esse cara é animal, esse cara é fera. Quem não ouviu isso? Né? Dentre outros rótulos. Hoje está na moda dizer, esse cara pensa fora da caixa. Exatamente. Esse cara é fora da curva também é out mais of the ótimo. box, né? Tem até inglês, né? Não, agora os termos são velhos. Agora, você quer ser fora da caixa? Então você precisa ter criatividade, porque na economia do conhecimento você não vai ser fora da caixa pensando de maneira convencional, cartesiana ou linear. Porque não tem como. Nenhuma empresa dessas que você consome hoje de alta tecnologia cresceu 2% ao ano. O iFood, quando começou, fechava o balanço contábil dele nos primeiros anos todos negativos. Aí todo mundo falava, tá vendo, essa é porcaria, não dá nem dinheiro, não sei nem porque esse cara tá fazendo. Você viu o balanço dele do último ano? Ele não cresceu, ele explodiu. 2.000%, 3.000% de crescimento. Impressionante, né? Porque não é linear. Então a gente tem que quebrar esse entendimento da economia. Calma, não quero criar o caos, dizer que a economia é toda errada, não. Volto a dizer, não há conflito entre o que a sociedade construiu até hoje e para onde ela está indo. Óbvio que eu estou falando isso de uma maneira macro. Existem vários conflitos, né? De ordem sociológica, antropológica e tal. O que eu estou dizendo é que no modelo econômico não há um conflito entre um modelo e outro. Há, na verdade, um espelho do desenvolvimento da própria sociedade, dos próprios comportamentos, das suas próprias questões, do próprio desenvolvimento econômico que ela gerou. Exato. Nós começamos nômades, nos aglomeramos,
formamos logo, isso eu estou fazendo um resumo, óbvio, né? É. Pô, resumir a humanidade em 1 minuto não dá. Mas assim, nós nos tornamos uma sociedade de caça, depois trabalhamos na economia primária, fomos para o modelo industrial e agora nós estamos indo para uma evolução do modelo industrial, que é o modelo do conhecimento humano como matéria-prima, que é o tema da nossa conversa hoje, que eu espero ter saído daqui pelo menos explicando para o povo qual é a diferença da onde. Menino, estamos no início dessa transição, por isso que está tão quente, por isso que tem tantos nomes, por isso que... Mas com certeza será a economia que vai nortear a vida da gente e desse pessoal todo que está assistindo a gente. E conhecimento é o que não falta. Na verdade, a busca, os recursos hoje para a gente experimentar, para a gente aprender, para a gente buscar conhecimento hoje são infinitos, né? Então a gente está nessa fase, nessa era aí que, sem dúvida nenhuma, todo mundo já sabe, né? Mas o importante é saber como fazer isso. Né? E hoje a gente tem profissionais como o Beto, outros profissionais aqui na universidade que têm enxergado isso de uma forma muito elegante, assim, muito interessante e tem tentado trazer isso para o mundo do aprendizado mesmo ali, para o contexto professor-aluno, né? Vamos ter que revolucionar esse negócio. Mas nosso tempo acabou, né? Passa rapidinho, né? Caramba, a gente bateu um papo aqui. Foi ótimo. Eu confesso que no início eu estava assim, cansado, mas depois eu tive energia e agora o papo começou a ficar mais gostoso. Potência de ação. Potência de ação, Esse é um velho escritor que fez isso também da economia criativa. Sensacional aí. Ô Beto, obrigado por sua presença aqui, é sensacional. Eu acho que a gente vai ter mais conversas, certamente aí até o final do ano nós vamos fazer mais eventos e vamos te convidar para poder estar falando sobre isso e quem sabe falar na prática, o que está fazendo, como é que está, né? E já começar isso aí para rodar, que a gente sabe que vem novidade aí, né? Se quiser fazer suas considerações rapidinho, um minutinho aí. Bom, quero agradecer a todo mundo que está aqui, a equipe toda trabalhando, você, professor Carlos, novo amigo e um companheiro de ativismo, um ativismo econômico primeiro. Então a gente quer gerar riqueza, quer gerar emprego, quer gerar divisas, quer gerar arrecadação de impostos, mas através da economia do conhecimento, da criatividade humana, como um novo modelo proposto. Quero agradecer a todo o time da Logic Pro, da Fundação Acesso, que são desde sempre apoiadores e que acreditam e têm valores muito semelhantes aos nossos. Quero agradecer a oportunidade, dizer que em breve todos vocês terão acesso às atividades, projetos e propostas da Fundação Acesso e deixar minhas redes sociais, @BetoContartese. Se você já acertar o sobrenome, você já tá, olha, já chegou lá, tá muito à frente. Beto Contartese. Beto Contartese. Esse Z é S, tá? Tem som de Z, mas é S. E dizer que eu estou à disposição de vocês e muito obrigado. E eu tenho certeza que a gente vai se encontrar porque nós, a exemplo de outros, como você mesmo citou, somos lideranças e protagonistas dessa nova economia. E a gente precisa estar trabalhando de forma coletiva para que o Amazonas entre nesse ecossistema nacional e internacional. E eu tenho certeza que ele vai entrar muito rápido. Muito obrigado. Vai sim, show de bola, Beto. Obrigado, viu, pelas considerações. Gente, então acabou mais um podcast Empreenda com Ciência. Semana que vem tem mais, a semana que vem é o Fofoca de Ciência, né, com a professora Bárbara. E aí, no mês que vem, a gente vai começar a falar de incubadora de empresas. Agosto vai ser um mês que a gente vai trabalhar muito com isso. Mais uma vez, obrigado, uma excelente noite para todo mundo e até a próxima. Valeu, gente, até mais.